pessoal, meu nome é Helder. Eu trabalho com programação, desenvolvimento de software há uns 25 anos, né? Por isso que eu estava fazendo aquela pergunta, pô, o cara está no experimento de TDD lá e ele tem experiência de programação grande e pouco em TDD, ou tem pouca experiência de programação e muito em TDD. Isso influencia devido à mentalidade, né? O mindset é importante. Bom, enfim, há uns 3 anos atrás eu parei um pouco de programar e parti para o lado negro, né? Fui ser gerente de projetos e trabalhar com métodos, processos e todo o blá 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 que vocês conhecem. E a gente tentando ajudar e no fundo atrapalhando. Quantos de vocês trabalham em empresas grandes? Uma minoria, né? A maioria de vocês é estudante ou trabalha em startup, em empresas pequenas? Empresas pequenas, legal. Bom, algumas coisas que eu vou falar aqui, provavelmente vocês ou já ouviram falar, ou já perceberam também nas empresas pequenas ou até dentro de casa, né? Enfim. A proposta é falar um pouco aí dessa coisa das empresas grandes, né? Como a agilidade entra em empresa grande e coisas que a gente acaba fazendo que acabam depondo contra nós, conforme o papel que a gente assume dentro da empresa. Eu acordei hoje de manhã e pensei, bom, que mesmo que eu vou falar, por que eu mandei um e-mail lá para a Mariana falando que eu quero fazer um lightning talk? Na verdade eu queria fazer um desabafo. Então não enchi esse negócio de apresentações, fica mais fácil falando e eu queria ter um retorno de vocês no final. Então o que acontece quando a gente começa a trabalhar com agilidade? Primeira coisa, alguém vai lá e apresenta um manifesto ágil para a gente. Você passou 20 anos aí fazendo merda e bancando o herói, né? Não é melhor fazer assim, não é mais profissional? Né? Ao invés de produzir 10 mil páginas de documento, não é mais fácil conversar e descobrir que as 10 mil páginas, na verdade, era para montar 2 links numa tela? Lógico que faz sentido, né? Então, você pensa, pô, vou partir para esse tipo de atuação, vou deixar o heroísmo de lado, vou deixar o CMMI de lado, deixar processos mais formais de lado e vou trabalhar com gente, né? Pessoa é o fator fundamental para produzir software e para definir software. Legal. Para a gente isso é muito essencial, né? Quem trabalha no dia a dia. Valores, práticas, princípios, simplicidade, você ter feedback. Agora, como que isso entra nas empresas? Normalmente a gente tem lá um CEO, um CO, enfim, alguém que manda na empresa, que é o dono, que representa os acionistas, ou às vezes é um CTO, um COO, um diretor qualquer. Vai lá, toma um vinhozinho com um consultor, legal, come aquela carne deliciosa, e no meio da conversa o cara fala, o consultor fala para ele, puxa, estou trabalhando há algum tempo com software e a gente tem uma metodologia, né, nova de trabalho, que vai te fazer entregar valor mais rápido, seus clientes vão ficar mais satisfeitos, o seu produto vai ter mais qualidade, as pessoas vão ficar felizes, você vai ter que pagar menos para elas, porque elas vão estar felizes do jeito que elas estão. Bom, enfim, esse cara decide lá. Vamos adotar ágil então na empresa. Qual que é o framework? Qual que é a metodologia que você vai vender? Bom, Scrum, FDD,
STM, whatever, o consultor vende um sabor lá pro CEO. Esse cara seria chave, na verdade. Ele deveria representar uma liderança na empresa e seria o cara capaz de matar os unicórnios. Tem muito unicórnio dentro da empresa, né? Unicórnio existe. Unicórnio existe, nem saci, nem propina, mas se vocês andarem nas empresas, nas corporações, vocês vão achar um monte de saci, propina e... São essas coisas, são, na verdade, desculpas. As alleviators são processos travados que, na verdade, são subterfúgios para as pessoas se protegerem. Esse cara seria o líder e a pessoa capaz de acabar com seus unicórnios. Bom, enfim, o CTO decidiu, vamos implementar. A próxima figura que entra são os gerentes, no caso do Scrum e Rose. O gerente, ele existe para fazer o quê? Para fazer as pessoas produzirem nas corporações tradicionais. Poucos são os caras que realmente dão inspiração, representam liderança, entendem do trabalho que a equipe faz no dia a dia, que os desenvolvedores executam. E os POs? Os POs normalmente são caras de marketing ou analistas de negócio, no melhor dos casos. São entidades aí que não têm tanto domínio de programação, eles entendem um pouco como o programador trabalha. No dia a dia acaba acontecendo o quê? Esses caras recebem o conhecimento lá dos consultores, né? E acabam fazendo o quê? Na hora da pressão. Volta ao comportamento que eles já tinham antes. É difícil mudar o mindset. Então, na hora de justificar o orçamento, a primeira coisa que eles fazem é o quê? O cara é pressionado, vamos definir uma data num orçamento limite. Mas como que a gente define esse orçamento? Não sei, nunca trabalhei com isso, então vamos chutar um valor e multiplicar por 10, para a gente se garantir. Qualquer coisa, no final do ano a gente gasta esse dinheiro, compra treinamento, não sei o quê, mas a gente tem o dinheiro para gastar. Então, esses gerentes, esses POs, eles dão pouco suporte para a execução de e-mail. Eles acabam mais atrapalhando a evolução do produto do que dando o suporte que seria necessário. Visão. Muita gente não tem visão. PO sem visão é PO. Como é que ele vai definir o desenvolvimento do produto? Não tem como. Bom, esses caras são os corpos. E a gente, os programadores, a gente tem nossa porção de culpa, a gente tem também. Então a gente tem os heróis, que são os caras que batem no peito, esquecem a equipe e deixa que eu resolvo. Os caras estão jogando para a equipe nessa hora. Então, tem os voluntários, né? Aquele cara que atende o telefone, que eu falando, cara, eu preciso disso para hoje, você faz para mim. O cara vai lá, faz, comita e vai embora. Sem teste, sem falar com o cara que faz criar, e aí isso acaba acontecendo o quê? Prejudicando o produto, prejudicando a equipe. Enfim. Tem uma série de outros personagens aí. Gostaria de falar, mas os 10 minutos são curtos. A verdade é que se você não está se divertindo, isso é muito claro, se você não está se divertindo no seu local de trabalho, quer dizer que você está fazendo errado. Quer dizer que a empresa não está adotando ágil. Quer dizer que a gente precisa fazer alguma coisa para mudar. Precisa ser guerreiro e falar, você não é, isso é mimimi. E tem que ajudar a trabalhar as pessoas no dia a dia e fazer a transformação acontecer. Em quanto tempo isso acontece? 1 mês, 6 meses, 1 ano? Não. Empresa grande, se não mexer em nada, não mudar a estrutura, não mudar os gerentes, não decidir ir para o Kanban, vai demorar uns 5 anos, pelo menos. Bom,
Então, olha isso. Eu queria só deixar umas frases aí para vocês lembrarem no dia a dia. É o quê? Cultura come estratégia todo dia no café da manhã. Mesmo que o CTO, o CEO defina que vai para o Agile e que o cara tem boa vontade de liderar, isso é um esforço contínuo. Por mais que tenha uma estratégia, a cultura acaba com a estratégia se você não for lá, pessoa por pessoa, e trabalhar todo dia. O mais importante, planejar do que seguir o plano. Isso é um clássico de ágil. E uma frase do Paulo Freire que é o quê? Ninguém é sujeito à autonomia de ninguém. Então, você querer obrigar alguém a fazer alguma coisa, não vai resolver. O cara ele tem autonomia própria, ele tem consciência que por mais simples que seja, ele vai trabalhar da maneira como o mindset dele está ajustado. Você tem que ajustar o mindset antes de falar, faça isso, faça integração, faça integração contínua. É vazio isso. Você primeiro precisa convencer e mudar o mindset. Algumas sugestões de livros, né? Você tem o programa Explain, que é um clássico. Jogos Políticos nas Empresas, é um livro muito bom, independente de você trabalhar em empresa grande ou pequena. E, na verdade, é coach eficaz. Todo mundo fala de coach hoje em dia, mas coach não é coisa para qualquer um fazer. Você tem muita experiência, habilidade e aplicar técnicas. Né? Tem técnicas de coach. Não vai ser uma pessoa com 1 ano de experiência que vai conseguir fazer. Eu queria pedir conselhos para vocês. Eu ouvi desabafar. Né? Vocês já passaram por isso, já viram, vocês têm conselhos para me dar. Manda um e-mail, faz uma pergunta agora, me segue no Twitter e me esculacha, sei lá.